Para entendermos melhor a questão da influência moral dos médiuns, vamos primeiramente compreender o conceito de moral. O que é moral segundo a filosofia espírita? Vamos lá. Moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância, ou seja, na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, que é a lei maior. Ensina o Espiritismo que as qualidades morais, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que afastam os bons espíritos são, anote aí, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, afinal, o que é a influência moral? Respondendo à questão, podemos dizer que é simplesmente a atração que os espíritos têm por aqueles que lhes são similares, ou seja, que essa afinidade está relacionada à qualidade moral do médium. Os bons têm afinidade pelos bons e os maus pelos maus. E qual é a importância da moral do médium? A depender da condição moral do médium, ele pode atrair mais espíritos inferiores do que espíritos bons. Quando o médium é vicioso, por exemplo, junta-se a ele os espíritos menos evoluídos, que desejam tomar o lugar dos mais adiantados. Cabe ao médium ter um olhar mais cuidadoso sobre a sua conduta para driblar os ataques espirituais de espíritos menos esclarecidos ou perturbadores. Agora que entendemos o que é a influência moral do médium, vou refazer uma outra pergunta do primeiro vídeo. Será que a influência moral dos médiums é capaz de afetar as mensagens que são transmitidas pelos espíritos? E a resposta é, sem dúvida. O médium exerce significativamente influência moral nas mensagens mediúnicas, tanto na psicografia quanto na psicofonia, podendo mistificar a mensagem. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez, com isenção de ânimo, toda e qualquer mensagem recebida antes de serem divulgadas. Agora que entendemos mais a fundo a questão da influência moral dos médiuns, chegamos à conclusão que todas as mensagens mediúnicas sérias exigem responsabilidades morais dos médiuns. Necessário se faz para que o médium se dedique ao estudo, conheça a si mesmo e busque evangelizar-se, mediante os esforços necessários para que seja um bom instrumento na execução do trabalho edificante na prática do bem. Vejamos agora quais são as características dos médiuns bons, porque médiuns perfeitos não existem na Terra. Anotem aí. Tem grande facilidade para a comunicação, atraem bons espíritos, consideram a sua faculdade como instrumento do bem, aplicam as boas comunicações a si mesmo, cultivam as virtudes cristãs, como a humildade, a simplicidade, a caridade e etc. Resumindo, o médium bom é um médium moralizado que pauta sua vida
como um autêntico homem de bem, procurando ser uma pessoa humilde, sincera, paciente, perseverante, bondosa, estudiosa, trabalhadora e desinteressada. E vocês sabem quais são os sinais dos médiuns imperfeitos? Então vamos lá. Eles são orgulhosos e egoístas, confiam cegamente nas comunicações que recebem, julgam ter o privilégio da verdade, consideram infalíveis os espíritos que os assistem. Não aceitam críticas às suas comunicações. Afastam-se dos que poderiam abrir-lhe os olhos. São vítimas fáceis do elogio. São viciosos e dados à levianidade. Dão muita importância aos grandes nomes. Portanto, as imperfeições morais constituem as portas abertas ao acesso dos maus espíritos, e a imperfeição moral que estes exploram com mais habilidade é o orgulho, que tem feito perder-se muitos médiuns dotados das mais belas faculdades. Quanto à questão do que pode acontecer se o médium não fizer bom uso das faculdades mediúnicas, quais serão as consequências? Primeiro, poderá ser veículo de comunicações falsas, chamadas também de mistificações, e vítimas de maus espíritos. Segundo, poderá sofrer obsessões de consequências desastrosas. Terceiro, poderá perder ou ter suspensão da mediunidade. E quarta, se tornar um veículo de ideias fantasiosas nascidas de espíritos orgulhosos e pretensiosos. Qual boa regra da conduta que o médium deve ter? Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. Espero que todos vocês tenham compreendido sobre o assunto e não esqueçam de trocar informações com o ministrante da aula. E o nosso até breve.